Fala pessoal, bora aprender de uma vez por todas o que é a recursão? Sim? Então bora lá ver em Python. Já compartilhei meu VS Code e agora vamos demonstrar como funciona a recursão. E agora eu vou demonstrar como funciona a recursão. E agora eu vou demonstrar como funciona a recursão. Possivelmente você já ouviu alguém fazendo uma piada de recursão utilizando recursão. Então eu vou mostrar na prática o que acontece quando a gente ativa a recursão. Mas primeiro, você já se perguntou o que acontece quando o método chama ele mesmo? Sim, isso é possível. Tudo é possível, só basta a gente implementar. Então vamos lá. Def oi. O método oi, ele vai chamar o próprio método oi. Só que para ficar um pouco mais divertido, eu vou colocar um print oi, para a gente poder ver esse oi acontecendo. Vou pôr com aspas duplas e bora rodar agora. Ah, claro, eu vou chamar esse método aqui fora. Então aqui é a primeira execução dele que chama o oi e fica infinitamente. Será que vai dar erro? Será que vai travar o YouTube? O que será que vai acontecer? Rodei e deu erro. A gente esperava, dava um erro. Mas antes de dar um erro, deu muito bom. Ele ficou infinitamente até o erro, não sei se eu posso dizer assim, rodando esse meu oi. Até que ele deu esse erro aqui, ó. Máximo de recursão, a profundidade máxima de recursão foi atingida. Então a gente teve um erro de recursão. Bom, agora a gente entendeu como cria uma recursão, mas antes de dizer que a gente sabe a recursão, a gente tem que evitar esse tipo de erro. E é para isso que a gente tem que aplicar as regras da recursão. Para isso eu vou trazer algum outro exemplo aqui, que eu vou criar o método Kabum. Não é a loja Kabum, quem dera estiver sendo patrocinado. Esse Kabum, gente, vai ser uma regra que eu quero fazer, que é assim, vai decrementar um número, e quando esse número atingir a zero, vai explodir uma bomba virtual. Então, para isso, eu vou colocar aqui agora um parâmetro para esse meu método Kabum, que vai ser um contador, um número, e esse número eu vou declarar do tipo inteiro. Agora, eu vou criar uma regra, que é uma regra que vai pedir para chamar de novo esse método Kabum. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar novamente o método Kabum aqui dentro. Isso aqui é a nossa recursão, é o nosso passo recursivo. Então essa é a regra do passo recursivo. Mas, vai ficar aqui infinitamente? Eu não quero isso. Eu quero que tenha um caso base, para que pare a minha recursão. Eu vou criar um if aqui, e quando esse meu número atingir zero, é porque eu cheguei nesse caso base. Caso base, vou deixar escrito aqui. Cheguei nesse caso base, eu posso fazer um return, para parar o meu código. Mas calma lá, que antes eu vou colocar um print aqui. Um print, então, de uma bomba. Eu vou usar aqui o Windows ponto, que tem o meu mapa de caracteres especiais aqui, e eu deixei reservado aqui a explosão de uma bomba. Então eu coloquei aqui, fechei aqui, é uma bomba fictícia, isso não tem perigo nenhum. Perfeito, a bomba já vai explodir. Se eu colocar em play aqui, olha o que acontece. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque eu não chamei esse código. Então eu vou chamar ele aqui embaixo, passando, por exemplo, 4, que seria 4 passos no nosso primeiro caso. Se eu rodar aqui agora, ele deu um erro dizendo que o número máximo de recursões foi atingida. Mas por quê? Porque eu não estou tendo uma progressão para o meu caso base, que é a terceira regra da recursão. Para chegar a funcionar o nosso código, a gente tem que chegar perto do nosso caso base. Então a gente vai programar a recursão para o caso base. É muito fácil essa progressão. É só eu pegar o próprio number e subtrair de -1. Mas eu vou armazenar ele numa variável para que eu possa estar utilizando essa variável agora no meu loop. Quando eu rodar aqui agora, gente, ele teve as 4 contagens e depois fez esse Kabum, essa bomba. Mas a gente não viu por quê? Porque eu só mostrei o caso final. Então eu vou colocar mais um print aqui para a gente ver esse número sendo decrementado. E para não ficar tão rápido, eu vou colocar um time.sleep de 1 segundo. Para usar a biblioteca time, eu preciso importar ela antes. Então eu faço um import time. Perfeito. Agora a gente vai rodar e vai ver esse número. 4, 3, 2, 1. Kabum! Patrocina eu. Bom, estourou a minha bomba com a recursão. Então a gente pode estudar aqui as 3 regras para ter a recursão. A gente precisa do progressão para o caso base. A gente precisa do caso base. Então eu tenho um caso base e eu estou chegando perto dele. E o passo recursivo, que nada mais é do que chamar o método novamente. Qual que é a vantagem de utilizar a recursão? Bom, tem algumas vantagens sim. Uma delas é a gente conseguir criar códigos menores. A gente poderia estar criando esse mesmo procedimento aqui, tudo numa linha um na frente do outro. Mas como a lógica é a mesma, quando você chama a recursão, você cria códigos menores. Outra, muita gente considera mais simples e mais claro, dependendo do caso. Eu vou mostrar aqui para vocês. E aí ela ajuda você a realizar algoritmos mais complexos, como daqui a pouco eu vou falar sobre a Wilbert Curve, e vocês vão ver isso. Antes, eu quero aplicar agora outro algoritmo que vamos chamar de entregas. Vamos pegar um caso, talvez mais real, inclusive, que a gente vive no dia a dia, né? Eu tenho aqui alguns destinos. Eu vou colar aqui alguns destinos,
Eu quero fazer uma entrega, vamos falar que é de comida, né? Eu criei um delivery, eu quero entregar um lanche para cada uma dessas pessoas, só que eu vou de moto e a minha moto não pode carregar mais de um lanche. Então eu tenho uma lista de lanches para carregar, mas eu não consigo entregar todos de uma vez só. Para isso, eu vou criar então o nosso método entregas, que eu quero entregar esses lanches. Então eu vou criar aqui em cima o def entregas, e eu vou fazer essas entregas destes lanches. Bom, vou colocar aqui, vamos dar um play só para ver o que acontece. Ele exibe, então, os destinos que serão entregues. A casa do Will, do Augusto, do Vitor, do Sandro, da Cris e da Maria. Bom, então a gente já tem aqui uma passo a passo para a gente começar o nosso código. Como eu disse, eu não consigo fazer essa entrega se o tamanho da casa que foi essa entrega é mais de uma. Porque eu estou de moto, minha moto vai para um lugar só, tudo mais. Então eu vou fazer uma verificação se esse meu destino, se o tamanho do meu destino, ou seja, um len, em Python a gente usa um len para definir o tamanho, né, para verificar o tamanho de destino, se ele é igual a 1. Se for igual a 1, eu tenho condições de fazer essa entrega. Por isso eu vou imprimir aqui agora a casa que eu vou fazer essa entrega. Então eu vou colocar aqui, ó, o meu destino, na posição 0, é onde eu vou fazer essa entrega. Eu vou colocar aqui um print entregando a mercadoria, né, o produto para esse destino. Então eu vou colocar aqui uma vírgula e no mesmo print eu imprimo essas duas variáveis. É destino. Perfeito. Então quando atingir a 1, eu faço essa entrega. Se não for esse caso, eu vou colocar um else. Eu vou então dividir essa lista no meio. Para isso, vamos colocar aqui um print, né? Dizendo o que a gente vai fazer. Dividindo a lista de tamanho. Vamos colocar o tamanho da lista aqui, para a gente saber por que foi preciso dividir ela. Como que eu divido a lista? Eu vou pegar essa lista agora e eu vou fazer um /2. Assim eu divido ela por 2, mas eu mantenho ainda o meu resultado como inteiro. Então eu vou dividir essa lista criando outras duas. A primeira metade da lista e a segunda metade. Na primeira metade da lista, eu vou vou usar, então, em Python a gente põe a possibilidade de fazer o seguinte, eu posso dizer com 2 pontos aqui, aí eu falo qual que é o número que eu quero em seguida. Então eu quero a primeira metade que ela vá do conteúdo da lista até essa posição. Essa posição, por exemplo, se fosse 6, aqui a resposta seria 3, então seria de 0 a 3. Então essa seria a segunda metade. Eu poderia colocar o 0 a 3, a metade assim? Poderia, mas o Python ele já é suficiente para entender que você quer dividir essa lista em 2 partes, pegando do início até o número que você passou. Consequentemente, a segunda metade vai ser o inverso. Eu vou começar do número que eu parei e vou até o final. Posso colocar aqui o tamanho da lista como final? Até posso, mas não preciso. Isso ele já entende que é até o final da nossa lista. Bom, feito isso agora, eu vou fazer a recursão de fato, que é chamar os entregas de novo. Só que olha que interessante. Agora eu vou fazer a entrega passando metade da lista. E aí depois que eu fizer dessa metade da lista, eu passo a outra metade. Assim, quando ele entrar no nosso código de novo, ele vai dividir, e vai dividir novamente, e dividir novamente, até que a gente tenha uma lista a ser entregue por destino, um produto só, e ele vai realizar a entrega. Bom, vamos ver se esse código vai funcionar? Eu vou dar um clear aqui, deixa eu aumentar aqui em cima, dar um play. Aparentemente sim, vamos ver. Ele começou com os destinos a serem entregues, que é a casa do Will, do Augusto, do Vitor, do Sandro, da Cris e da Maria. Como a lista era tamanho 6, não era respeitando a nossa condição de tamanho 1, a gente vai dividir essa lista e agora a gente vai rodar novamente onde ficou o Will, o Augusto e o Vitor, as 3 primeiras casas. As 3 últimas a gente só vai entregar depois. Então aqui o destino a ser entregue então foi esses 3, depois eu vou dividir a lista no meio. E agora sim eu tenho só o Will como destino, então eu entrego o produto para o Will. Mas o Augusto e o Vitor ainda são 2, por isso eu divido novamente a lista e faço a próxima entrega até que eu comece a ter listas menores. E assim eu vou efetuando a entrega conforme é possível. Aqui, gente, se você olhar, a gente está falando de recursão, mas a gente também tem a nossa pilha, a nossa stack. Então, na primeira execução, a lista está completa. Depois a lista vai diminuindo. Então, a ideia do nosso código recursivo é justamente agendar a execução para a próxima etapa. E aí, depois, na próxima etapa, que vem devolvendo aqui. Bom, agora eu quero mostrar um código mais avançado, que é o código da Wilbert Curve. Eu já trouxe ele pronto. Vou dar um play aqui para vocês verem como funciona. A Wilbert Curve é fazer esse desenho
usando a nossa biblioteca Turtle Graphics. Esse desenho nada mais é do que, assim, são vários quadrados, como você pode estar observando, só que ele segue um padrão. Nossa tartaruguinha ela vai virando 90 graus até preencher todo esse grande quadrado expansivo. Então imagina a gente ter que desenvolver esse código pensando grau a grau, posição a posição, para onde ela deve ir. Esse tipo de desenho, a Albert Curve, ela muito se aplica à recursão, porque você pensa em dividir essas etapas. Primeiramente você pensa em dividir, não desenhar todo o quadrado, e sim uma pequena faixa. Você pensa, vou fazer uma pequena faixa, só que dentro dessa pequena faixa, você ainda pode dividir em faixas ainda menores. Então eu vou mostrar o código para vocês, vai estar disponível na descrição. Então utilizando a biblioteca Turtle junto com a biblioteca Screen, que a gente consegue manipular na tela, eu vou ter o Albert Curve, que eu vou chamar ela passando uma profundidade, e uma tartaruguinha que eu nomeei ela como Donatello. Essa tartaruguinha Donatello, ela tem o seu nome, né, ela tem a sua velocidade, ela tem para onde ela ir, e o pen down, o pen up e o pen down, elas são da biblioteca Turtle, que é eu tirar a caneta do papel e pôr a caneta no papel de novo. Então eu vou tirar a caneta do papel, posicionei na posição 66, que é logo no começo aqui do exercício, logo aqui no começo desse exercício, 0.5, 0.5, e eu vou subir essa posição com a caneta no papel conforme necessário. Então eu volto a caneta no papel e agora eu inicio a Albert Curve. Agora aqui entra a minha recursão. A minha recursão aqui, ele calcula o ângulo de 90 graus para fazer essa volta e ele chama 4 vezes recursivamente, mudando o que? A nossa condição. Então uma hora ele começa, aqui eu iniciei no N, igual ao número de profundidade 4. Então aqui uma hora vai subtrair o N para menos 1, menos 1, menos 1, igual a forma está aqui, até que ele seja menor ou igual a 0, para fazer esse retorno. Mas a tartaruguinha vai ser sempre passada para frente, mas o ângulo muda. Uma hora vai ser negativo, uma hora vai ser positivo. E aí, utilizando a biblioteca, a gente tem aqui o forward, que é para andar para frente, né? E o right, que é para fazer uma volta, uma virada. Então, em alguns momentos ela vai reto, alguns momentos ela vai reto e vira antes, alguns momentos ela pega a esquerda. Então, depende do momento. Isso aqui é suficiente para ela preencher todo aquele desenho. Lógico que essa lógica aqui você precisa estudar o Albert Curve para você entender exatamente como que é feita essas viradas, mas praticamente estou pedindo para ela virar cada hora para um ângulo diferente, e olha como que ficou pouco código para fazer uma obra de arte assim tão bonita, né? Deixa eu trazer aqui de novo. Com esse código eu quis demonstrar para vocês o potencial da recursão para resolver determinados algoritmos com uma facilidade maior. No dia a dia de projeto, se você for usar a recursão direto, pode ser um pouco cansativo os seus códigos. Concordo com muitas pessoas que dizem que recursão dá um pouquinho de dor de cabeça para entender. Mas para códigos como esse, fica muito mais prático e limpo você ter esse tipo de resolução. Então, cuidado na hora de usar, mas também não deixe de conhecer a recursão. Se ela gasta mais memória do que um for simples, sim, ela gasta mais memória do que um for simples. Porque a recursão, ela também mexe com uma pilha de processos. Um pouco que a gente não mostrou aqui é que, na verdade, quando eu executo uma recursão, eu vou trazer aqui no outro exercício, né? Exercício de entregas. Quando eu estou executando uma recursão, eu não consigo entregar naturalmente, a primeira chamada ela não entrega nada. A primeira chamada só foi para dividir a lista, dividir. E aí depois que está tudo dividido que eu começo a resolver. Mas meu código está pausado. Eu pausei o meu código até chegar no último return. Então com isso a recursão é um pouco pesada, porque ela pega e mexe muito com a nossa memória para ir guardando os estados anteriores até chegar no seu último estado para poder executar. Bom, pessoal, quis trazer hoje alguns exemplos de recursão, um pouco bem teórico essa aula, mas eu vi que tem muita gente que estava com saudade de Python no canal. Então segue se você quer ter mais aulas de Python como essa. Valeu, pessoal!